estão dizendo que está sendo preparado um discurso oficial por parte do governo americano de que a Terra está prestes a ser invadida por alienígenas. Invadida ou ter contato? Invadida. Invadida mesmo. Invadida. Tipo Independence Day, Tá. guerra. Trump falando que vai abrir os arquivos. Os caras estão com agora o .gov lá, é o que? OVNI.gov, não é Alien? Criaram Alien, né? um site. Criaram um site só para oficial do governo para americano. falar sobre esse assunto. Tá estranho. Cientistas desaparecendo, não só nos Estados Unidos, na China em vários também. lugares. Ufólogos desaparecendo, Morrendo também. morrendo. Atentado do Trump. Sim. A guerra que não chega a um final. Sim. Ou seja, o mundo Tá uma estranho. bagunça. Por onde a gente começa? Olha, se você quiser, Vilela, a gente pode começar por esse mistério dos cientistas que estão sumindo, porque por ali dá pra gente ir conectando os fios ali tranquilamente. Se você quiser, a gente manda brasa aí nisso aí mesmo. Fechou, vamos lá então. Vamos lá? Vamos. Então, a figura mais graduada que sumiu aconteceu no dia 27 de fevereiro desse ano, que é o general americano, que é o Neil McCasland, né? Que era um cara que tinha uma formação gigantesca, né? O cara trabalhou na Wright-Patterson, na base Wright-Patterson, para onde foram os destroços do caso Roswell. Ah, é? Né? Então esse cara, ele tinha uma formação em Harvard, ele era um cara que tinha uma formação super robusta e ele se formou na Academia da Força Aérea, fez doutorado em Engenharia Espacial no MIT e ele também tinha uma bolsa muito concorrida, né, que é a bolsa Hertz Fellowship, estudou também na Escola Kennedy que fica em Harvard. Então não era um cara ignorante não, o cara sabia muito e ele foi diretor diretor de programas especiais do Exército Americano, que é SAP, Special Access Programs. Ou seja, todas as operações sigilosas passam por esse departamento SAP. O cara era o chefe disso. Ou seja, o cara tinha muito conhecimento das operações sigilosas norte-americanas. Só que o que acontece com esse cara e é um padrão que tem se repetido. A mulher dele saiu de casa, e a mulher dele também era do exército, também era uma engenheira espacial. A mulher dele sai de casa e quando volta o cara não está em casa. Ele deixou o óculos, a carteira e o celular. Na maioria dos casos tem sido assim. O cara deixa a carteira e deixa o celular. Aí pensa, por quê, né? Para não ser localizado. Tá. Né? A gente não sabe se isso foi uma decisão... O celular hoje em dia, para triangular ele, é a coisa mais fácil. Sistema de localização mole, né? E às vezes mesmo desligado, né? Não, desligado. Não desligar, a galera se ilude achando isso. Ainda mais um iPhone da vida, que você não consegue abrir para tirar a bateria, então fica mais problemático ainda, né? A não ser que você quebre o telefone. Então esse cara sai de casa e desaparece. Sumiu. Ele tá sumido até hoje. Cara. O FBI já entrou no caso, já entrou o pessoal lá da Guarda Florestal, porque ele sumiu numa região de montanha. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Esse foi o caso, assim, são vários casos, a gente já está em 14 pessoas que desapareceram. Alguns caras insiders estão dizendo que está sendo preparado um discurso oficial por parte do governo americano de que a Terra está prestes a ser invadida por alienígenas. Invadida ou ter contato? Invadida. Invadida mesmo. Invadida. Tipo Independence Day, guerra. E esses alienígenas seriam malignos e isso seria usado para unir a humanidade, criando um governo único global. Quem fala isso? Quem fala isso é o Dr. Stephen Greer, que está há anos falando sobre esse tema. E quem fala isso é o Jeremy Corbell. Jeremy Corbell também é um cara da ufologia, um jornalista investigativo, e ele deu uma entrevista um tempo passado dizendo que ele iria revelar, com o risco da sua vida, esse plano. A tese, estou dando as fontes aqui quem diz isso, não quer dizer que eu acredito. Jeremy Corbell e o Dr. Stephen Greer estão dizendo que uma elite global está preparando uma invasão alienígena falsa e eles vão encenar isso com aeronaves que parecem alienígenas, mas não serão. Tecnologia avançada. Exato. Só que esses
Esses cientistas que estão sumindo poderiam desmascarar o plano, porque eles conhecem os bastidores. Tá entendendo? Aí tá a justificativa. Entendeu? Justificativa. Uma das justificativas é essa. Esses caras conhecem essas aeronaves que se assemelham muito a naves alienígenas e eles poderiam publicamente falar, é mentira, eu trabalhei com isso aí, essas aeronaves são nossas. Entendi. Essa é uma hipótese. Que isso está sendo construída, essa narrativa. O filme do Steven Spielberg, Dia D, o Congresso americano falando sobre esse assunto abertamente, de alienígena, parece que está montando... Antigravidade não. Também. Também tem esse papo, né? Também, lógico, antigravidade total. Então a gente... Mas eu te falei, né, no WhatsApp que eu te mandei, cara, você não leu ainda o Problema dos Três Corpos, né? Não li, mas eu vi a série e eu pesquisei então, pra caramba. A gente vai entrar nesse assunto. Vai entrar? Então beleza. Vai. Então beleza. Depois se você quiser, a gente já entra agora. Tem a ver? Tem. Porque é o seguinte, cara... Isso aí dá pra ficar a vida inteira. É muito igual o que acontece no livro, Homer. Totalmente... A raça alienígena faz um contato com a gente responde. É exatamente isso. Aí os caras falam, pô, vamos invadir. Só que demora 400 anos para os caras chegarem. Isso. Aí, o medo deles, em 400 anos, os caras vão superar a gente vai estar no meio do espaço, os caras vão superar a gente na ciência, quando chegar lá a gente vai dar defasado, os caras vão vencer a gente. Isso. O que eles fazem? Vamos estacionar toda a pesquisa de base, todos os cientistas... Matar os cientistas. Matar os cientistas. Começa um monte de cientista a morrer, cara. Fica louco, fica doido, começa a ter um monte de visão, de Ou os caras abandonam a pesquisa ou morrem. Fica todo mundo assustado, o quê? Pra estacionar e a gente não desenvolver. Cara, exatamente o que... É esse plot. E aí, Vilela, já que você entrou aí no Problema dos Três Corpos, você não faz ideia do quão sério é essa trilogia. Do quão séria, né, é essa trilogia. Sabe por quê, Vilela? Eu vou precisar citar uma mulher que tem um nome curioso, uma americana. O nome dela é Pippa Malmgren. Pippa Malmgren, ela era assessora de segurança do George Bush. E ela disse que depois do 11 de setembro, na Guerra ao Terror, o George Bush disse para ela que ela teria que ler Problema dos Três Corpos. Ô, louco. Ele orientou a sua equipe de segurança a ler o Problema dos Três Corpos. O que eles sabem que a gente não sabe, né? E aí, sabe o que aconteceu? Aí é outro músico, que é o vocalista do Pearl Jam, o Eddie Vedder. Tô ligado. Eddie Vedder disse que quando ele é amigão do Obama, e a família Bush e a família Obama são super amigos. Inclusive, o George Bush é amigo da Michelle Obama. Ah, é? Eles estão sempre abraçadinhos, dando beijinho, eles são bem próximos. Não só o George Bush recomendava a Pippa Malmgren. E tem o pai dela também, se você achar, a última entrevista que ele deu foi no canal do American Alchemy do Jesse Michaels. Tava ela, a Pippa e o pai. O pai trabalhou no alto escalão do governo JFK, Kennedy, Lyndon Johnson, Nixon. O pai dela era um insider monstruoso do governo. E eles dois, na última entrevista que ele deu, ainda vivo, já o cara corou com 90 anos, eles falaram, Problema dos Três Corpos revela a realidade do que se sabe no alto escalão do poder. Caramba. Entendeu? E aí, quando o Ed Vedder, o vocalista do Pearl Jam, perguntou pro Obama, falou, pô, você foi presidente, me fala aí, qual que é o grande segredo que existe aí no governo, no mundo? Ele falou, tá tudo no Problema dos Três Corpos. Indicou também. O Bush e o Obama indicam Problema dos Três Corpos, pra galera ler, pra quem quer saber o que tá acontecendo. É loucura isso, né? E, cara, se for... Por Três Corpos não é nada bom o que acontece. Então, aí você vê, o que tem a ver o Problema dos Três Corpos com o que a gente já falou até aqui? Aí como é que é o nome dele? É Harold? Harold Malmgren. Harold Malmgren, né? Um grupo de alienígenas está vindo invadir a Terra. Não é aquilo que eu falei no início? Que é o que eles estão forjando? A mentira que eles vão contar? É essa, né? Que o Jeremy Corbell e o Stephen Greer estão revelando. É difícil você dizer se são espirituais ou são alienígenas, né? Inclusive porque, Vilela, agora, se você pega o próprio Tucker Carlson, ele diz que o assunto alienígena para ele já é ele não quer saber mais desse assunto, que ele acha que ele já sabe o suficiente. E aí os entrevistadores perguntaram, mas o que você sabe? Ele falou, isso é espiritual. Quando a gente fala de alienígena, a gente está falando de anjo e demônio.
Então a mesma coisa que a gente fala de seres espirituais da Bíblia, são esses seres que estão aparecendo. Então isso é uma coisa que tem a ver com o mundo espiritual. São seres interdimensionais, não são seres de outros planetas. Para amedrontar governos e levá-los a cooperar entre si, eu teria que convencê-los de que a Terra estava diante de um ataque de seres de outro mundo. Ele mandou um comentário, na realidade, né, de Watchman. Mas é exatamente isso, cara. É do Watchman? Aí, viu? É do Ozymandias. É exatamente isso. É a mesma estratégia. Só para dar o contexto, né? Fala aí que eu aí, vou... aproveita que eu explico. Um Você assistiu ou leu o Watchmen, Homer? Eu assisti, mas já faz bastante tempo. O Ozymandias é considerado o homem mais inteligente do mundo. E ele cria um plano para acabar com as guerras e os conflitos, que se tiver uma ameaça de fora, os governos vão se unir e dá certo, né? Pelo menos até o final do quadrinho dá certo. Então ele coloca um ataque alienígena no meio de Manhattan, que, milhões de mortes, ou milhares, sei lá, dezenas de milhares de mortos. E aí dá certo, os governos começam a se unir, tem uma ameaça alienígena e tudo mais. No filme eles mudam, né? Alguma coisa... Eles botam o Dr. Manhattan atacando. Como culpado. O Dr. Manhattan é o culpado. E aí o Rorschach descobre, vai confrontar o Dr. Manhattan. Exatamente. Isso eu lembro. E aí apagam o Rorschach? Não lembro. Apagam o próprio Dr. Manhattan apagou o Rorschach. É verdade. Só que, você lembra? Uhum. Tem a anotação dele do diário com tudo que ele manda para um jornal para se acontecer alguma coisa para os caras revelarem. Cara, é ligeiro, e termina né? o quadrinho de um cara, um estagiário, tipo, no que a gente coloca, tá faltando matéria, ele pegando o diário, dossiêzinho. O dossiêzinho do Rorschach. Então, Vilela, isso é semelhante ao que a gente está especulando aqui. Então você vê, Vilela, eu tava pensando aqui, né? O Ozymandias, ele fez um plano perfeito usando a genialidade dele, mas o plano só poderia funcionar se todo mundo acreditasse que foi o Dr. Manhattan ou os alienígenas que mataram, né? No filme, eles colocam uma assinatura atômica, né, de raio gama, não lembro o que era o que o Dr. Manhattan usava. Então ele fez igualzinho. Igual tem aquele filme O Atirador, você lembra? Tem a série também, que eles dão um tiro e matam um cara, e eles falam, só uma pessoa no mundo poderia ter acertado esse tiro, e bota na conta do cara um negócio que não foi ele que fez. Pela distância... Eles simularam como ele faria. Foi o que o Ozymandias fez com o Dr. Manhattan, né? Por causa da radiação, por causa do Isso, sei o quê. foi ele. Os traços levam Não, e o que é... E ele, tipo, ele aceita, a culpa porque ele sabe que é pro bem maior. Valeria a pena, né? Que é aquele momento Oppenheimer, que o Oppenheimer fala, se eu criar essa bomba, eu vou matar milhares de pessoas. Só que se eu não criar, outros vão criar. E o cara fica nesse dilema moral ali, né? Eu sou Ele fala, né? Eu sou o Shiva, o destruidor de mundos. Destruidor de mundos. Que o Oppenheimer gostava muito da Bhagavad Gita, né? Mahabharata, que são essas literaturas indianas. Então, assim, o Ozymandias cria esse plano perfeito. O plano é tão perfeito que até o acusado injustamente, que é o Dr. Manhattan, concorda e deixa quieto. Só que o Rorschach não aceita. E por não aceitar e falar, eu vou abrir o bico, o que fizeram com ele? Mataram. Pois é. Será que não é isso que estão fazendo com esses cientistas? Que estavam querendo revelar não apenas a existência dessas tecnologias, mas dizer para o mundo que quando esse suposto ataque alienígena acontecer, conforme está no livro Problemas de Três Corpos, que vai ser um ataque alienígena forjado. Você acha que de todas essas possibilidades, vamos colocar possibilidade 1, realmente um ataque alienígena, outro alguma coisa forjada para esconder outra coisa, e o terceiro é só um false flag, ou não sei qual é o nome, como que é? Ops, lá o... PSYOP, Operação Psicológica. Né? Operação Psicológica, para vir alguma coisa de dominação, uma coisa bem maior, assim. Então, quando a gente conecta com outras falas, né? Eu citei o Jeremy Corbell, que falou que o maior segredo da humanidade é que tá vindo uma falsa invasão alienígena, mas é para ninguém acreditar. E ele falou que estava arriscando a vida falando isso. O Stephen Greer também fala isso. O Stephen Greer diz, alienígenas existem, mas eles vão forjar uma invasão alienígena dizendo que são alienígenas do mal para unir a humanidade e criar um governo global. E aí, o Stephen Greer, ele entrevistou, e tem na internet a palestra
de uma americana chamada Carol Rosin. R-O-S-I-N, Rosin, Carol Rosin. Que é? A Carol Rosin, ela foi secretária do Wernher von Braun, que era aquele major da SS lá do Hitler que foi levado para os Estados Unidos na Operação Paperclip e criou a NASA, né? Então esse cara, o Wernher von Braun, que manjava muito das coisas, né? Tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, no seu leito de morte ele disse para a sua secretária Carol Rosin que seriam inventados vários inimigos da humanidade e o plano final seria usar esses inimigos inventados para criar um governo global, único global. Primeiro seriam os russos, depois os terroristas islâmicos, depois os meteoros, aí eu não olhe para cima, né? O filme, e depois uma falsa invasão alienígena. E essa falsa invasão alienígena faria com que a humanidade, acreditando que estava sendo invadida, se uniria e escolheria um governo único global. Assim como a gente vê no filme, não só no Independence Day, mas no filme A Chegada também. A Chegada, eles se reúnem, tem um comitê para poder lidar com essa questão, né? É um comitê mundial, né? É, isso. Greer, como ele acabou se envolvendo ali recentemente com um grupo de boinas verdes, que é a tropa de elite do exército americano, os caras não só falaram pra ele onde é que são as entradas secretas das bases, mas levaram ele lá. Até lá. Falaram ali, ó, naquele buraco ali que sai e entram as naves. E da equipe do Bob Lazar já mataram 7 pessoas. Do Bob Lazar não, do Stephen Greer. Tá. Já mataram 7. Ele já sofreu vários atentados. O último é um coroa de 73 anos, né? Mas é um coroa bombadinho, o vovô garoto. Ele tava fazendo mountain bike, a bicicleta desmontou no meio da parada, ele capotou, se ferrou todo. Quebrou ele tudo. falou que sabotaram a bike, né? Porra. Segundo ele diz. Mas ele já tomou tiro, tentaram envenenar já várias vezes. Mas ele anda com uma galera de alto escalão. É ele que anda com esse pessoal aí do Tom DeLonge, né? Até a... Como é que é o nome daquela cantora que foi namoradinha do Justin Bieber lá? Selena Gomez. Ele anda com essa galera porque ele reúne um grupo de celebridades para poder divulgar o projeto, né? Só que aí você pensa, será que essas celebridades estão divulgando um projeto que é genuíno ou eles estão fazendo uma operação psicológica para fazer propaganda para uma enganação que o governo está querendo impor, né? Aqui nesse momento, pessoal, trazendo teorias super loucas, conectando com algumas coisas ali que trazem uma pequena base, mas mostrando as fontes, né? Citei o Jack Kruse, citei o livro do Charles Hapgood e o prefácio do Einstein, né? Então, dentro da sequência dos eventos que o Bill Ryan narrou, ele falava sobre uma pandemia começando na China, em 2010, aconteceu 10 anos depois. Ele falava sobre uma guerra entre Israel e Irã, que está acontecendo agora e vai ter bomba nuclear, segundo a previsão de 2010. Eu acredito nisso por causa da fidelidade que tem se cumprido essas loucuras. E ele diz que depois... O que acontece, Vilela? Isso é importante da galera entender nessa teoria do Bill Ryan, que ele tira de um cara que participou de uma reunião sigilosa na City of London em 2005 e revelou isso para ele numa entrevista que ele transcreveu apenas, não gravou áudio nem vídeo. Mas o vídeo, se você botar Bill Ryan, The Anglo-Saxon Mission, se botar no YouTube, você vai ver ele explicando o que o cara narrou para ele. Ele diz que primeiro tem a pandemia para reduzir a população da China e enfraquecer a China. Depois você tem a guerra no Irã. A guerra no Irã haveria o uso também de bomba atômica e a guerra no Irã traria uma crise global energética. Olha só como é que o negócio está se cumprindo diante dos nossos olhos. Essa crise energética ia gerar uma crise econômica global, uma recessão global. Essa recessão global ia acabar gerando guerras civis e caos nos países, devido às pessoas sem comida, sem energia, e os governos aproveitariam esse cenário para poder implementar leis mais rígidas, tipo toque de recolher, né, estado de calamidade, estado de guerra, estado de sítio, e já preparar um sistema de controle rígido para o pós-cataclisma, para a galera já ficar acostumada a ter que andar na linha e obedecer à tirania do Leviatã do Estado. E no meio dessa encrenca toda, durante essa crise global, no meio dessas guerras civis, dessa recessão mundial, aconteceria uma nova pandemia e aconteceria uma falsa invasão alienígena.
E isso tudo com o objetivo de quê? Reduzir a população mundial, enfraquecer os concorrentes, para depois do cataclisma os anglo-saxões voltarem controlando tudo. Então, Vilela, a ideia de redução populacional também entra ali com a pandemia, com essas guerras, porque é muito mais fácil você controlar um grupo menor de pessoas do que uma multidão de pessoas, principalmente se você tem ao seu lado inteligência artificial e robôs trabalhando para você, você não precisa de ser humano, pô.